Seja bem-vindo para mais um episódio do nosso podcast. Antes de apresentar o convidado aqui, eu vou lembrar você de entrar no grupo do Telegram. Lá você vai ficar sabendo antecipadamente quem são os convidados da semana, para poder fazer perguntas, para poder tirar algumas dúvidas ou sobre a pessoa, ou sobre a profissão, ou sobre o tema que a gente vai conversar. E hoje eu tô com o José Balotelli, que é corretor de imóveis de alto padrão, e ele vai contar aqui pra gente um pouquinho da história da onde ele veio, o que ele fez, até chegar onde ele tá. E com certeza a gente vai trocar uma ideia sobre empreendimentos imobiliários e qual a influência que a jardinagem, o paisagismo, a decoração tem em cima disso. Muito prazer, seja bem-vindo. Obrigado, Gabriel, pelo convite. É um prazer te ter aqui. É um prazer estar aqui também. Vamos lá. Bom, a minha história é um pouquinho inesperada, a minha conexão com o mercado imobiliário. Eu comecei, aí a gente começar bem do início mesmo, eu sempre tive muito envolvido com as artes plásticas, né? Eu sempre trabalhei como artista plástico. Desde muito cedo eu já desenhava na escola. Tinha um melhor amigo que desenhava e eu acabei me inspirando nele. Com o passar do tempo eu fui me desenvolvendo, né, como autodidata mesmo, fui desenhando cada vez mais e comecei a estudar o desenho. Maravilha. Estudei desenho, escultura em argila, depois fiz um pouco de pintura em tela. E esse trabalho com as artes me trouxe muitas oportunidades e também conhecer pessoas muito especiais. E uma dessas pessoas foi um grupo aí do Rio de Janeiro que conheceu o meu trabalho através da escola. E nessa época eu tinha um projeto, eu estava com 15 anos já, né, depois toda essa caminhada de estudos nas artes. Super novo, né, na real. Estava bem novo, mas cheio de vontade, enfim, sempre tinha uma ideia na cabeça. Sim. E nessa época a minha ideia era criar um projeto social, eu criei inclusive, comecei a montar uma estrutura aí de ideia. Sempre fui muito envolvido com meus professores, então eles sempre me deram muito apoio nesse sentido. Então eu tinha uma ideia, eles me davam orientações, me indicavam pessoas que eu poderia procurar para poder colocar aquela ideia em prática, né, e estruturar. E, enfim, eu conheci esse grupo e eles gostaram do meu trabalho, um moleque com 15 anos, com projeto social, artista, e eles estavam conhecendo pessoas de algumas escolas para participar de um projeto, que era um projeto de inclusão no audiovisual. Show. Inserção no audiovisual. Isso lá no Rio. Isso é em Cubatão, eu morava em Cubatão nessa época. Legal. Na Baixada Santista, isso. E eu participei desse projeto, era um mês de laboratório, onde a gente ia ter aula de direção, fotografia, iluminação, roteiro e pós-produção. Show. Então eu fiz o curso, gostei bastante. E depois eu mantive o contato com o pessoal, depois queria fazer um programa de televisão também. Quem nunca, né? Isso. E eles me ajudaram também no projeto social, me indicaram pessoas para poder aí até dar aula, enfim. Mas por outros motivos, acabou não acontecendo. E esse projeto social, na real, era o que exatamente? Na verdade, eu ia dar aula em escolas, né? Tem um lugar lá em Cubatão que chama Estação das Artes. E a ideia foi onde eu estudei bastante desenho, era fazer basicamente o trabalho que tinha também lá na Estação das Artes, que eram cursos gratuitos, onde pessoas poderiam se inscrever e ter contato aí com diversas atividades artísticas, né? Legal. Uma delas era o desenho e a escultura, mas tinha artesanato e tudo mais. E o que eu queria fazer era exatamente isso, eu queria dar aula. Com 15 anos de idade, falou, vou dar aula. Eu queria passar, eu gostava muito do que eu fazia e me trouxe tanta coisa positiva que eu queria passar isso para as pessoas também. Bacana. Então eu queria que as pessoas vivenciassem isso também. Essa experiência toda que você já vinha vivenciando. Sim. E hoje eu entendo o que isso traz pra gente, né? O que isso agrega pra nossa vida e para quem a gente é, porque eu devo muito a pessoa que eu me tornei hoje a esse contato com as artes plásticas. Ela me trouxe uma visão e uma percepção da vida e das coisas que é muito diferente, único, né? É muito mais profunda, é muito mais complexa, entendeu? Então é uma conexão também consigo mesmo, a gente se conhece muito quando a gente... E mais sensível, né? Você acaba ficando um pouco mais sensível em questão de percepção, Exatamente. Até de sentimento mesmo, você consegue se conectar melhor, né, com as coisas. Emocionalmente, visualmente, em relacionamentos, eu digo em todos os sentidos de relacionamento, amizade, enfim, namoro, enfim, pessoas, tudo. conexão com pessoas, Sim. Né, que é o mais importante, acho que, da vida. Né? Acho que a nossa vida ela é feita disso, de conexões com as pessoas, né? E
Aí você tava fazendo esse projeto, conheceu o pessoal, começou a cursar... E aí fiz o curso, né? No final, eles viram meu desempenho lá, meu interesse, e me perguntaram se eu queria fazer a faculdade de comunicação em rádio e televisão. E claro que sim, né? Claro que eu disse que sim. E fiz a faculdade, concluí, mas no meio da faculdade pro final eu vi que não era exatamente o que eu queria seguir de profissão. Entendi. Apesar de ter amado fazer comunicação, não me arrependo e toda a experiência que isso trouxe para mim, mas eu não queria mais, não era o que eu me identifiquei como profissão. Mas por conta da área mesmo ou por conta de você como pessoa ali no setor? Por várias questões, por uma questão de do papel do meio de comunicação, eu fui muito pro lado da pesquisa. Ah, tá, entendi. Você entendeu? Fugiu totalmente eu fui da totalmente sua essência, pro lado da... Porque assim, o meio de comunicação, ele tem a questão aí ele dita a cultura de massa. Entendi. Então eu fui para um lado muito filosófico. Entendi. Você entendeu? Eu desandei nesse sentido, assim. Não que eu desandei, mas eu fui pro lado mais do senso crítico. Sim, saiu da arte, de fato, e foi pro escritório, entre aspas. Não exatamente nesse ponto. Vou ser mais específico. Então, assim, eu comecei a ver que o papel da TV, como ela influencia a cultura de massa. Então, ela dita padrões de estética, ela dita padrões de consumo. Então, eu vi isso de uma forma muito negativa. Entendi, agora entendi. Então, eu não queria participar disso, entendeu? Mas essa foi a minha visão naquela época, como uma pessoa, um cara novo, um cara com pouca experiência. Porque a comunicação e os meios de comunicação, eles vão muito mais além disso. Né? Isso era apenas um recorte que eu fiz. E um recorte que eu não me identifiquei. Então, por conta desse recorte, eu desvalidei todo o resto. Entendi. Ainda bem, né, na verdade. Mas assim, eu acho que tudo nada é por acaso. Então, hoje, eu estou... Enfim, aí eu passei... Vamos continuar aqui para a gente chegar nessa fase, né? Eu saí do litoral, fui para São Paulo. Depois disso... Logo quando você terminou a faculdade? Quando eu terminei a faculdade. Isso era... Você já estava com o quê já? Uns 20 anos? Eu estava com uns 23, 24 anos, por aí. Show. Eu me formei em 2012. Tá. Julho de 2012. Legal. Tem 10 anos aí, mais ou menos? Por aí. Tá. Por aí. Sou um pouquinho velho, não parece, mas... Já tô chegando quase um tio, já. Então, eu vi que a faculdade não era o que eu queria como profissão. Acabei aí entrando no processo de exame. Eu acho que foi meio que uma depressão, mas não foi aquela depressão de falta de fazer. Foi uma depressão de falta de propósito. Porque até então a faculdade era o que eu tinha como principal foco, né? Então eu fiquei sem esse foco. Eu sou uma pessoa que eu preciso ter foco. Eu preciso ter uma direção, preciso ter uma coisa na cabeça para direcionar minha energia, porque eu tenho muita energia e a minha mente precisa colocar isso para fora. Quando eu não tenho foco, isso fica dentro. Então eu fico muito ansioso, eu começo a ter esse processo de ansiedade muito forte. Então eu preciso ter uma direção, um foco para poder canalizar essa energia. Legal. E eu fiquei sem esse foco. Então eu fiquei desanimado, enfim, eu não vi mais proposta em estar no litoral. Não vi mais oportunidade ali naquela região. E não ambiente que eu me encontrava naquele momento da minha vida. E eu vim para São Paulo. Vendi tudo que eu tinha. Malicuia e cara, me joguei. Eu sou desse tipo de... veio um negócio na minha mente, é uma intuição muito forte. Muito forte. E a minha intuição falava, vai para São Paulo. E eu fui para São Paulo, vendi tudo. Comecei a fazer trabalhos informais, trabalhei como garçom, fiz barman também depois. Trabalhei muito na área de eventos aqui em São Paulo. Sempre fui autônomo. E autônomo é um trabalho que eu me identifico total, assim. Eu preciso ser autônomo. Eu percebo que eu trabalhei CLT não combina. Eu trabalhei em CLT e não dá. Não dá. Eu me sinto extremamente desconfortável. Assim, eu me sinto extremamente limitado. E isso é uma coisa que me incomoda bastante. Entendi. Eu preciso de autonomia e liberdade para poder tomar decisões, fazer escolhas. Toda essa... o segmento que você está hoje. Exatamente. Aí eu vim, né, trabalhei aí nesses trabalhos informais, comecei a entrar em um processo de autoconhecimento. Eu conheci uma amiga de um amigo meu, eu queria montar um negócio, enfim, ela trabalhava com esses trabalhos essas vendas de... Era a Mary Kay, eu acho que ela trabalhava. A Mary Kay, aí eu queria vender também como autônomo, e ela falou, a Mary Kay é um negócio rentável. E acho que pode dar muito certo, meu amigo falou, né? E eu tenho uma amiga que ela pode te ajudar nisso. E aí eu conheci a Letícia
E ela é muito voltada para o autoconhecimento, para essa coisa do coach, ela estava muito já nesse caminho. E ela me apresentou o coach também, eu Marketing comecei... multinível, né? Marketing multinível. Isso. Eles Cara, pregam isso. E eu mergulhei de cabeça. Uhum. Comecei a entrar em um processo de autoconhecimento, fiz coach, para tentar entender e tentar achar meu foco novamente. Tipo, o que seria meu propósito novamente. Li bastante sobre psicologia, comecei a mergulhar em mim e fui se desdobrando. Não dá pra falar, mas foi muita coisa. Porque você começa a puxar um fiozinho, o negócio vai. E depois, nesse processo, nos eventos, eu trabalhava muito no mercado imobiliário. Ah, entendi. Era muito no mercado imobiliário. E eu conheci muita gente também no mercado imobiliário. Mas desses eventos do marketing multinível, evento que você fazia como autônomo ali? Não, como autônomo. É porque esse eu falei do autônomo só para ilustrar que eu conheci a Letícia, mas eu não fiquei muito tempo. Entendi. Durou, acho que menos de um mês, não virou também. Na Mary Kay. Na Mary Kay. Mas eu fiquei com a Letícia virou amiga, virou parceira, quase mentora, e eu fui nesse caminho. E, enfim, me trouxe aí bastante experiência. Depois eu já fui trabalhar com os eventos, né? E aí conheci o pessoal do mercado imobiliário, que aí sim foi onde chegou a conexão agora com o pessoal e me trouxeram aí alguns convites para poder entrar. Enfim, eu fiquei um bom tempo também no mercado, entendi também como é que era a dinâmica e como eu gosto de ser autônomo, eu me identifiquei totalmente. E como eu tenho ainda essa veia da arte, eu sempre gostei muito de design de interiores. Entendi. Então, eu gostava muito dos decorados, gostava muito do stand, enfim, e me identifiquei total. Depois surgiu a oportunidade aí, fiz uma reserva para poder entrar no mercado, porque você é de comissão também, então você não tem uma renda fixa. Então você precisa se programar para começar. E aí me programei, fiquei 6 meses, comecei com uma incorporadora chamada Even, fiquei 6 meses. Na Even quase consegui aí vender 3 apartamentos, mas no final acabou não virando por conta aí do cliente mesmo, não tinha a característica que ele queria, enfim, não virou. Acabei voltando para os eventos, fiquei mais um tempo, já não fazia mais sentido ficar em eventos, porque eu me identifiquei muito com o mercado imobiliário. Juntou 3 coisas que você queria, que era o empreender, a comunicação e a arte. Exatamente, eu vi tudo ali, tudo ali. Você casou perfeitamente, né? Perfeitamente, ficou ali, cara, é isso. E aí, novamente, meu foco se estabeleceu novamente. Legal. E aí você encontrou todo o Ikigai ali, né? Exatamente, aí o propósito se consolidou. Que bacana. E aí essa energia toda que eu tenho, aí tá focado, consegui canalizar totalmente. Show de bola. E aí você se sente... completo, né? Completo, cara, completo. Porque quando você faz o que você gosta, a energia ela é ilimitada. Eu digo assim, quando você faz um trabalho que não te completa, que não te satisfaz, você é uma bateria. Sim. E uma bateria ela tem limite, ela descarrega. Quando você não tem isso, quando você faz uma coisa que faz sentido para você e que tem propósito, você é um gerador. Sim. Entendeu? Você não tem limite, não tem fim. A energia ela surge ali, você consegue criar essa energia dentro de si do nada. E vai, né? E não tem fim. Não tem fim. Cada vez mais você tem. Então, você deve perceber isso. Você gosta do que você faz e você às vezes pode ficar horas, noite, ficar sem dormir. Hoje eu trabalho em média 14 horas por dia. Trabalho, não é nem tô aqui, trabalho 14 horas. E você tá cansado, mas ainda assim você tem energia. Sim, exato. É o que a gente... Acho que você aí de casa vai se identificar. Se você faz o que você gosta, você vai se identificar, porque é a mesma coisa. Se você não sente assim no trabalho, provavelmente é um hobby, né? Você hobby, exatamente. Não sei, jogar bola, ficar lá a tarde toda jogando futebol e não cansa. Vai tocar violão, ficar a tarde toda não cansa. É o mesmo esquema. Porque faz sentido pra você aquilo, né? Sim, exato. Você tá trabalhando, mas tá distraído, né? Você tá passando tempo rápido. Exatamente. Legal. E aí você saiu da Even porque não tava rolando ali? Não virou. Na verdade eu saí porque eu não consegui me manter mesmo com meus custos, né? O dinheiro acabou e eu precisava voltar pros eventos para pagar minhas contas. Né? Mas eu consegui depois, na oportunidade, o meu gerente, o Pablo, que trabalhava na Even, ele saiu, foi para uma outra empresa, que é a Eco Group, que é a que eu trabalho atualmente, e ele foi como diretor. Legal. E aí ele deixou em aberto a equipe para quem quisesse seguir com ele, estaria aí aberto as oportunidades, as portas, e eu fui com ele porque é um cara que eu me identifico como profissional e assim, é um cara que para mim agregou bastante.
também agrega ainda. Então, eu segui e eu fui muito feliz com essa escolha, porque em 1 mês e 2 semanas eu consegui fechar 2 imóveis de alto padrão. Ô, louco. E aí, com essa venda, consegui uma boa grana aí para conseguir me manter e me organizar para ficar totalmente no mercado, focado. Que bacana. E aí eu tô até hoje, né? Eu tô aí na Eco há mais ou menos 6 meses. Show. E aí pronto, aí com essa grana eu consegui investir em mim também, que é importante. Assim, investir em você também é extremamente importante. Se capacitar para ser um profissional cada vez mais preparado. Isso é indispensável. E aumentar aquele autoconhecimento do começo, né? Exatamente. Você vê que tem a lacuna ali, falando, então vou investir nessa lacuna para poder virar um Superman, né? Exatamente. E outra coisa do autoconhecimento, você saber o que você é bom, que já é natural seu, Sim. E o que você precisa melhorar, e o que você precisa desenvolver para você ter uma junção aí das duas coisas competências e ser um profissional ainda mais completo. Sim. Então, eu tenho essa visão de mim mesmo, eu sei os pontos que eu preciso trabalhar, e a gente está sempre se conhecendo mais, que a gente não se conhece 100%, a gente sempre vai se descobrindo, a gente está sempre em transformação, então a gente sempre está se descobrindo o tempo todo. Exato. E investir em mim, investir aí em mídia social também, estou investindo, né, ainda com a Rafa da agência Camaleão, que está me dando um suporte incrível. Inclusive... Queremos você aqui, hein, Rafa? Queremos você aqui, Rafa. Inclusive, vou lançar o site hoje, para quem quiser... Estou lançando já, então, né? Quem quiser conferir o meu trabalho, é balotelliimóveis.com.br. Lá a gente tem todos os produtos. Vou falar também aí de informações também sobre mercado, que é um posicionamento nosso também. Balotelli falar sobre com design. 2 L's, né? Balotelli com 2 L's. Boa, obrigado. Boa observação. Com 2 L's, tudo junto. imóveis.com.br. Show. E a gente vai falar de designer, de muitas coisas além de imóveis, tá? No site, na rede social, porque é o meu objetivo. Não é só falar de imóveis, na questão de imóveis, mas tudo que engloba essa questão aí da moradia, falar do paisagismo, que é uma área aí que é a sua também, que eu acho que influencia muito na questão da moradia e é extremamente importante. Porque a moradia, a casa, ela é muito mais do que a estrutura. Sim, né? Exatamente. Ela é muito mais ampla. Né? Então você tem um designer que melhora a tua interação no ambiente, que melhora a tua percepção no ambiente, que fala de quem é você, de quais são os seus gostos, quais são as suas crenças, né? Quais são a sua vivência, porque a gente traz... O teu estilo, o teu lifestyle, traz tudo, né? Exatamente, exatamente. Não adianta nada, um cara solteiro, com 20 e poucos anos, que é o meu caso, morar numa casa com 30 quartos, estilo colonial, que não tem nada a ver. Vou me sentir um estranho dentro da minha própria casa. Eu conheço o Gabriel, um cara descolado, animado, né, mais despojado, eu entro na casa do cara... Tudo esquisito clássico. Lá. Gabriel, essa casa é tua mesmo? Tem certeza? Exatamente, não combina, não dá match. Exatamente. Então, além de você vender, você ajuda a pessoa a achar esse estilo dela, achar essa conexão toda, e no site vai ter tudo isso, né? Exatamente. Eu dou algumas dicas, né? Não é a minha área específica, mas eu mostro possibilidades. Sim. Né? E aí ela pode procurar, ela tendo esse acesso, essa percepção, ela procura um profissional aí que pode aí orientar. Se quiser me pedir também, né? Sim, a gente dá pra indicar. Pode indicar também. Como a gente está no mercado, a gente conhece, né, profissionais aí. Paisagismo, recomendo o Gabriel também, que vai trazer aí muita coisa a somar. E é isso. Então, assim, trazer insights. Sim, para a pessoa trazer aí ideias, talvez na cabeça dela, para poder montar elaborar, a estrutura que ela precise para poder... Tem o Feng Shui também, né? Que tem a questão da disposição dos móveis. Então, tem muita coisa que envolve o móvel. Tem muita coisa. Não é só a casa. Então, é muito rico. Então, eu como corretor de imóveis, eu quero trazer esse posicionamento. Não só do imóvel, mas eu quero agregar mais do que isso. Sim. Mais do que só trazer uma oportunidade de compra de um imóvel, né? Eu quero trazer muito mais do que isso. Então, esse é o meu trabalho, esse que eu estou construindo já e tenho certeza que vai agregar bastante. Estou muito feliz e muito motivado aí em trazer e construir isso. Maravilha. Vocês estão lançando agora um empreendimento novo, inclusive, né? Isso. A gente eu trabalho em Alphaville, né? A Eco, ela tem produtos na Granja Viana. Perto de casa. Alphaville. E a região de Osasco. Perto de casa também.
Perto de casa também? Perto de Boa, casa. então, já Moro no meio ali. vamos conhecer lá os produtos, então. No bairro chamado Bela Vista e Vila São Francisco, que é um bairro incrível. Você não imagina que é um bairro assim que é um achado. A gente está construindo um bairro lá que chama Bairro Golf, tem um campo de golfe lá próximo. E a gente lançou o Shopping Center, que é o primeiro projeto ali de alto padrão com shopping. E é o terceiro de São Paulo nessa configuração de shopping center e torres residenciais, um projeto de altíssimo padrão. Legal. E a gente vai construir um bairro, está construindo já, vai chamar Bairro Golf, então a gente vai lançar torres na lateral do campo de golfe e vai ser um bairro aí que vai ser referência em São Paulo para moradia. Chique. Em alto padrão, chique e qualidade de vida, né, cara, Vai ser, que é o mais tipo, importante. Cidade Jardim melhorado. É o Cidade Jardim maior, porque Legal. o Cidade Jardim é um shopping, É um shopping e a com as torre. torres, né? Lá você vai ter mais que isso, você vai ter toda a estrutura. Você vai ter segurança patrimonial, você vai ter aí todas as calçadas pavimentadas, a iluminação interna. Então, assim, arquitetura de construção de primeiro mundo. Show. E tudo planejado, um bairro planejado. Então você tem toda uma qualidade de vida e um estilo de vida, Garantido um ali conceito dentro, de né? vida que é diferenciado, né? Sim, sim. Então, é realmente um projeto que vai trazer aí muita visibilidade. Já está trazendo, né? A gente, no mercado, a gente já é um case de sucesso com esse shopping. E futuramente a Eco vai para o mercado de São Paulo. E a gente vai pegar São Paulo também. Legal, legal. E a nossa meta aí é se tornar entre as três. Eu acredito que nós seremos a primeira maior do mercado imobiliário. Show de bola. A gente tá indo com tudo. De bola, se Deus quiser. Se Deus quiser. E, cara, a gente tava falando agora sobre o Feng Shui, sobre toda essa questão de decoração de casa e tudo mais. Você falou até do paisagismo. E eu não sei se você tem esse dado, mas eu fiz uma pesquisa há um tempo atrás, na real. Hoje em dia deve ter até mudado esse número. Mas um jardim bem cuidado, ele valoriza o patrimônio até 19%, se não me engano. 17 ou 19, alguma coisa assim. É isso. Porque o cliente, quando ele vai entrar num ambiente desse, ele vai se sentir extremamente confortável. E Sim, outra coisa, acolhido, a nossa conexão com a natureza, ela é natural. Sim. Ela é natural, isso já vem... Imprescindível, né? Natural. Então, aí a planta, ela tem... A gente falando de Feng Shui, ela tem essa propriedade de deixar um ambiente positivo. Sim. Né? Positivo, além de deixar mais arejado também. Sim, arejado, mais refrescante, mais úmido. Exatamente, é vida. Exato. É vida no seu ambiente. Então, Sim. quanto mais vida você tiver no seu ambiente, mais agradável ele vai ser e mais acolhedor ele vai se transformar. Perfeitamente. Então, não tem como. Com certeza isso agrega. Com certeza. Sim. E é legal quando a gente pensa em alto padrão, porque a gente tem, teoricamente, toda a verba e toda a estrutura para poder fazer um projeto, tanto de arquitetura quanto de paisagismo, do jeito mais ideal possível. E quando a gente fala de projeto de planta, ou até de arquitetura, eu acredito, eu estudei um pouco de arquitetura, mas eu não lembro de coisa nenhuma. É que nem eu na comunicação. Não, porra, Fiz comunicação, você comunica bem pra caralho. A gente tem que falar sempre de todos os sentidos humanos, que é olfato, paladar, tato, visão. Olfato já falei, não? Olfato, já falou. Enfim, os 5 sentidos ali que a gente tem para poder ser um espaço completo. Pra gente poder se conectar 100% com o local ali, sabe? Exatamente. E, cara, é difícil hoje em dia conseguir esse espaço, essa coisa toda pra poder fazer. Mas quando a gente consegue, a gente tem um resultado assim que a gente não quer mais ser daquele canto. Imagino que... Cara, é engraçado você falar sobre isso, porque a gente tem um projeto, o projeto na Eco, que é exatamente esse conceito. Que legal. Que é o EcoLive Alpha Senses, é um projeto que é lançamento aí para esse mês, lá pro dia 26. E é o EcoLive Alpha Sense, porque é realmente sobre o sense, sobre o sentir. E é sobre os 5 sentidos. Né? O paladar, o olfato, o tato, a visão e A audição. a audição. Isso. Boa, obrigado, Gabriel. Por quê? Você tem aí a questão do paladar, da gastronomia, Legal. ali de Alphaville, dos restaurantes ali, que são excelentes. A visão, que é a vista. Ali, não sei se para quem foi para Alphaville, mas é um bairro extremamente bonito. Sim. Em questão de organização, de natureza, né? A audição, também relacionada à natureza, animais, né? O silêncio também. Sim, o silêncio, O barulho silêncio de também água, barulho de vento, barulho da natureza, Exatamente, a tranquilidade. né? Sim. Já falei, não, o O paladar... paladar, o olfato... Não, o olfato não falou ainda. Falou visão...
O olfato, o cheiro da natureza, o cheiro do campo, tudo, o cheiro da grama tudo ligado, cortada. tudo isso, porque a gente percebe realmente com 5 sentidos. Sim, né? exato, Então, exato. tudo isso você tem ali naquela região que é extremamente diferenciada e que traz essa percepção para você. Sim. Então, é um produto também que trabalha com essa questão do sentir, que é o que você está falando, da percepção. É um projeto que traz essa visão também mais ampla da moradia, que não só como uma questão do espaço e de um apartamento bonito. Ele traz também essa questão muito mais ampla da questão externa também, né? Que é o que a gente está falando aqui. Paisagismo também. Então, é uma empresa e um projeto que já tem essa visão também. Então, é extremamente importante isso para a questão da moradia. Então, quem não se atentou a isso tá por fora, porque a gente pode agregar muito aí em questão de imóvel, em diversos meios aí, né? Paisagismo, a questão da decoração. O próprio bairro também, né? Você comentou da gastronomia lá de Alphaville. E eu morei muito tempo na região que é da Bela Vista, de São Paulo. E, cara, quando a gente vai morar aqui pra cá, a gente leva muito em consideração o bairro em si. Lá, por exemplo, você falou que tem gastronomia. Lá eu ia de vez em quando lá. Eu sei que tem vários shoppingzinhos com mercado, com padaria, com hortifruti, com, enfim, várias galerias. Infra, né? Isso. Então tem uma infraestrutura legal. Agora você pega um bairro que eu já morei também, ali na Vila Andrade, não sei se você conhece, ali perto da João Dias, ali da Giovanni Gronchi e tal. Cara, pra você ir no mercado, você tem que pegar um carro e pegar um trânsito de meia hora, tá ligado? É insuportável. Isso é muito importante quando você vai comprar um imóvel. Isso é muito avaliado também pelos clientes. Alto Padrão avalia muito isso. Sim. A facilidade, né? O conforto. A infraestrutura. Porque você, quando você vai comprar um imóvel de alto padrão, não é só a questão do imóvel bonito. Sim. O que você vende em alto padrão é um conceito. É um estilo de vida. Sim. Então, quem vai comprar um imóvel, ele vai criar algo diferenciado. Algo que é incomum. E algo que que vai trazer aí uma qualidade realmente de vida para a família, uma facilidade. Então tem que ser uma região que tem uma excelente infraestrutura de restaurantes, farmácia, supermercados, hospital, tudo isso. Uhum. Que ele consiga fazer isso de forma muito simples e muito próxima dele. Né? Eu brinco que a gente não mora só na casa. Exatamente. A casa é o último lugar que a gente vai no final do dia, na verdade. Às vezes é o lugar que a gente menos está presente, né? Exatamente. Mas para quem tem família, é o lugar onde a gente está com a família. Sim, né? Então tem que ser um lugar agradável, né? Os poucos momentos e os momentos que a gente vai estar vai ser os momentos mais especiais, né? E mais completos. Sim. Mas geralmente é o lugar onde a gente menos está. Menos fica. Então o entorno ali da casa tem que ser agradável. Não adianta ser igual no caso do Morumbi. Você morar num puta prédio da hora, com piscina no seu apartamento, um por andar, sei lá, apartamento de 300 metros, só que você morar alto padrão no meio da Paraisópolis. Não é agradável. Não faz sentido, Exato. né? Você vai ficar com medo de sair, medo de entrar, medo de dormir, medo de fazer tudo. Não vai curtir seu apartamento, sempre que tiver oportunidade você vai sair. Você não vai aproveitar a sua casa. Exatamente. Então, isso é muito pensado no alto padrão também, né? A questão da infraestrutura e faz muito sentido. É muito importante quando você vai fazer a escolha de um imóvel. Outra coisa também é a segurança. Sim. A gente está falando aqui, a segurança é extremamente importante. Então, ele quer um bairro e uma região onde ele possa fazer uma caminhada. Exatamente. Tranquilamente, sem estar preocupado aí, né, com a segurança. Onde ele possa andar livremente com a família, fazer uma caminhada aí pela manhã. Né, o pessoal que... geralmente são empresários, então eles já começam, é um estilo de vida que tem uma atividade física jogar um incluída tênis, aí, jogar um tênis, fazer uma caminhada aí nas 6 da manhã. Então, é preciso ter um ambiente aí também seguro, né, com natureza. E relativamente controlado também. Porque é nesse momento que ele vai se organizar para o dia inteiro, ele está se recarregando, ele se recarrega nesse momento, né? Sim. Inclusive, eu recomendo, gente, atividade física também, muito importante. Faz parte, não só pela questão estética, não é isso, mas a atividade física é incrível na nossa vida. Faz mais bem para a mente do que para o corpo. Traz disciplina, traz organização das ideias, enfim. Os bens aqui, os benefícios são ímpares. São ímpares, exatamente. Exato. E, cara, Alphaville é uma região extremamente legal, né? Tanto que, sei lá, centenas de artistas moram naqueles condomínios.
gigantescos e luxuosos. Exatamente. É porque Alphaville é um conceito também, né? Sim, sim. Você vai ver Alphaville em outras regiões. Nome é Alphaville, Sim, bairro Alphaville. Exato. Porque é mais do que o bairro, é um conceito. A gente está Sim. falando de estilo de vida, é o estilo de vida alto padrão, Sim, né? sim, Que sim. é tudo isso que envolve. Que é a segurança, que é a natureza, a infraestrutura, né? E tudo mais. Então, é um conceito. Então, as pessoas buscam isso. E Alphaville é um bairro que se destaca de todos os outros. Sim. Quando você fala Alphaville, é um bairro que dispensa apresentações. Exatamente. Você- todo mundo você já- sabe você o já que é entende. um Alphaville. Você já entende o que é. O que Seja que é. o estado que a pessoa mora, ela sabe o que é Ou um você Alphaville. talvez não entenda em profundidade, né? Porque a gente não mora lá, mas Sim. você tem uma ideia muito. Gourmet já. Você já imagina que Sim, é algo desculpa. alto padrão. Então, Sim. realmente é um bairro extremamente diferenciado. Sim. Diferenciado. Cara, o que você indica para as pessoas fazerem na hora de, seja alugar, seja comprar uma casa alto padrão ou padrão normal de ser humano, verificar não só o bairro, não só o estilo da residência ali, do imóvel, o que mais que você indica pro pessoal? Cara, eu indico que você tenha um bom corretor para começar, porque o corretor é o cara que vai te trazer aí todas as informações que você precisa, é o cara que vai te orientar. Então, eu recomendo que você encontre um corretor de confiança, um corretor que vá além da questão da venda, né? Porque a gente tem aí, como todas as áreas, profissionais bons e profissionais que não são tão bons. Então, procure um profissional competente, um profissional aí que seja comprometido com o trabalho, que te traga também essas informações claras e muito transparentes, né? E que te dê todo o auxílio, que ele consiga te entender no que você precisa, que é muito importante, que não adianta você estar procurando uma casa e o cara querer te vender um apartamento, porque Sim. é o produto que ele está trabalhando. Sim, não tem, Né? não tem sentido, né? Não tem sentido. Então não adianta você querer um apartamento com 3 dormitórios e ele querer te vender um apartamento com 2. Né? Sim. Então, enfim, isso tudo tem que ser pensado, porque a compra do imóvel é um momento muito importante. Né? Você não está comprando uma coisa... Você não está comprando um app, você não está comprando um celular, você não está comprando... Você está comprando um apartamento. Sim, um sonho, né? Um sonho. Você está comprando algo que vai trazer aí um grande valor para a tua vida. Onde você vai viver com a tua família, onde você vai passar momentos. Então, você tem que pensar em tudo. Além da infra, além da estrutura do imóvel, você tem que pensar também nesse processo que vai ser... muito importante. Essa compra tem que ser uma compra agradável, sim. tem que ser uma compra que você esteja confortável. Se sinta seguro, né? Você se sinta seguro. Então, eu recomendo que escolha um bom corretor, porque isso vai tornar o processo muito mais agradável e muito mais seguro. Sim. Aí você vai encontrar aquilo que você procura, aquilo que vai atender a tua necessidade de forma plena. E como que a gente faz para encontrar um bom corretor? Que é uma pergunta a mais difícil que tem. Recentemente, não sei se eu comentei com você, mas eu tava morando aqui na região central de São Paulo, aluguei um apartamento e tal, tudo certinho, contrato, beleza. Um belo dia, eu tava viajando, tava em Florianópolis, o teto do apartamento caiu. Nossa. Caiu o gesso, sei lá que porra, caiu o teto. Liguei pro proprietário do apartamento e falou, e aí, vamos arrumar um apartamento? Me ajuda, pelo menos, a ratear o custo, sei lá. Ah, não vou, rescinde aí. Cheguei na imobiliária, falou, ó, seguinte, tava viajando, cheguei hoje de viagem, aconteceu isso, e aí, o que a gente pode fazer? Falou, não, se você quiser rescindir, vai ter que pagar multa e a rescisão vai ser a partir do dia que você entregar a chave e pagar tudo que você tem. Falei, porra. É complicado, não, Como que faz, né? Você confia na pessoa, a pessoa tá ali te dando todo o apoio, sendo simpática, tal, toda aquela coisa. Só que chega na hora que você realmente precisa do cara, precisa da ajuda, o cara espana o taco. Exatamente. Esse é o ponto, né? Tem muito profissional que está preocupado com a comissão. Sim. Então ele tá ali focado em ganhar o dinheiro dele, porque, né, tem que pagar as contas, não sei o quê.
mas ele esquece do propósito do trabalho dele. Ele esquece do objetivo que é o trabalho dele. E, cara, eu não sei, porque você trabalhar... muito delicado, né? É muito delicado. Se você não entende a importância do seu trabalho, como é que você vai conseguir agregar isso para um cliente, entendeu? Sim, então, assim, você vai vender para um cara, mas ele não vai mais comprar com você. Sim. Nunca mais. Ou ele não vai te indicar. Então, para mim, o melhor feedback que eu posso ter é saber que um cliente está satisfeito com o meu trabalho e que ele me indica para um amigo, me indica para um cliente, para um potencial cliente, um né? potencial cliente, ou que ele simplesmente me agradece pelo trabalho que foi feito, que eu vejo que ele está se sentindo confortável e que ele está feliz com a compra que ele fez. E é isso, tá? Então, assim, o cara que não tem essa responsabilidade é foda. Mas é o que eu te falei, tem profissionais bons e profissionais ruins em qualquer área. Sim, exatamente. Qualquer área. Então, não tem, é difícil, porque você vai ter que viver a experiência, né? Não tem como você olhar na cara do corretor e falar, esse corretor aqui é bom. Sim. Puta, esse corretor aqui não é bom. Mas você pode pegar no atendimento. Sim, a pessoa atrasa com constância, não atende celular, que mais? Eu acho que o ponto mais forte que você pode identificar se o corretor é bom, se é o cara certo para te atender, é se ele é um bom ouvinte. Também. Se ele é um bom ouvinte e se ele tá te ouvindo. Então, se você passou as informações para ele do que você quer, do que você precisa, e o retorno que ele te dá de informação não faz sentido, ou não tem coerência, o cara não tá preocupado com o que você está procurando, ele está procurado em vender. Então, esse corretor já não é um cara para te atender, já não é um corretor que eu recomendaria. Agora, se você está com atendimento com um profissional, que ele está te escutando com atenção, ele sabe tudo o que você está precisando, quais são as suas necessidades, ele traz um produto, te traz um retorno que resolve a tua dúvida, que resolve a tua necessidade, esse é o cara certo. Então, esse é o cara que você tem que estar ali sempre... bom, você não vai precisar estar porque ele vai estar em contato com você. Então, isso aí você pode ficar tranquilo. Mas é um cara que você pode identificar como um bom profissional e um cara que vai, de fato, agregar na sua compra, com certeza. Sim, não é o contrário, né? Porque a experiência que eu tive, por exemplo, até para alugar, eu tinha que ficar correndo atrás do cara, porra, vamos lá, agiliza aí e tal, que documento precisa, o que falta. E o cara lá respondia quando queria. Aí já dá pra saber, já que não vai ser legal, Você né? já percebe que o cara não tem comprometimento com o trabalho dele e que ele não tá te dando atenção que deveria. Sim, isso pra todas as profissões, não só pra corretagem, né? Todas. Qualquer profissão você tem que ser um ouvinte. Se você trabalhar com pessoas, você tem que ser um excelente ouvinte. Sim. Porque quando a gente escuta, a gente entende. E quando a gente entende, a gente consegue resolver e a gente consegue trazer soluções que fazem sentido, que vão, de fato, resolver aquela necessidade. Então, se o cara não consegue ouvir, não tem uma escuta ativa, é um cara que não vai conseguir trazer solução. Exatamente. E aí vai dar merda. Com certeza. E, infelizmente, você teve que viver essa experiência. Exato. Em breve pretendo voltar pra cá, que tá puxado, viu? Tá puxado essa viagem todo dia. Imagina. Eu trabalho em Alphaville e moro no centro. Você imagina, o meu rolê também é grande. Sim, imagino. Eu passo 3 horas quase pra chegar e 3 pra voltar, então... 6 horas do seu dia no transporte. É bem puxado, mas... Enfim, é o que eu te falei, a gente tá vivendo o que a gente acredita, que a gente gosta, então... Não, e que precisa viver agora, né? Nada é obstáculo suficiente. E que suficiente. precisa viver agora, né? Exatamente. Se você pegar, comprar perto lá, alugar perto lá, não vai ter esse mesmo carinho que precisa ter agora, né? Exatamente. Vai ficar muito fácil e não vai ter graça. Ficou muito fácil aí. Tem que ter um obstáculo, uma dificuldadezinha ali pra gente... Dar valor, né? Faz parte. Todo o processo aí tem as seus percalços e o mais importante é se adaptar e superar. Sim. E, cara, você tava falando do autodesenvolvimento e eu acho que eu sei dessas ferramentas que você tá usando, porque eu tô usando também, que é a da comunicação, né? A gente se conheceu, inclusive, num curso de comunicação. Patrocina nós. Evolive. Isso aí. E você comentou do recurso que a gente teve, inclusive, algumas aulas sobre isso, que é a escutativa. Importantíssimo. Cara, sim, importantíssimo e, sei lá,
Pelo menos no dia a dia a gente percebe que ninguém tem isso. Escutativa, para quem não sabe, é você de fato prestar atenção 100% do que as pessoas estão falando para você. 100% do que elas querem comunicar, seja com a mão, seja com a cara, seja com qualquer tipo de gesto que ela faça, e você entende. É igual você chamar o garçom e falar, o cara já sabe, ele tá com a escutativa preparada para isso. Exatamente. É o garçom que mais tem escutativa. Exato. O modo escutativa... Traz aí o cara já sabe o que é já. Exatamente. E é muito importante a escutativa porque é o que eu falei, você acaba entendendo, você entende as pessoas. E hoje em dia a gente vive, e é comum do ser humano, a gente gostar mais de falar do que de ouvir. Exato. Então você vê às vezes alguém em uma conversa, a outra nem terminou de falar, ela já está falando em cima. Sim. Porque ela já quer falar, ela já quer se posicionar, ela já quer se colocar. Sem nem ter escutado, sem nem ter entendido a ideia, né? Então, eu acho que isso é um dos principais motivos que causam aí situações... conflitos de modo geral. Conflitos, né? Porque você não escuta, às vezes é um ponto de vista, né, totalmente oposto Sim. ao seu, mas que às vezes, se você escutar o raciocínio daquela pessoa, como ela chegou naquela ideia, faz sentido para ela. Exatamente. Porque a linha de raciocínio que ela teve, estabeleceu, dentro da linha de raciocínio dela, faz todo sentido o que ela está pensando. Exatamente. Só que a tua linha de raciocínio é diferente da dela. Talvez a tua experiência de vida, as tuas vivências, é diferente da dela. Assim como as experiências dela também é diferente das suas. Então, assim, às vezes é uma questão de entender o ponto de vista do outro e fazer, por exemplo, eu posso pensar diferente, mas olha, dentro do que você está me falando, faz todo sentido o que você tá me colocando aqui. Sim. Mas você já pensou nisso também? Que é uma experiência que ela não teve, que é a experiência que você teve. Diálogo. E aí você traz isso para ela. Exato. E aí ela consegue, poxa, eu nunca tinha pensado nisso, porque ela não viveu isso, mas você viveu. Sim. E aí você traz a tua experiência para ela. E aí ela consegue aí agregar a tua experiência no ponto de vista dela e ver que realmente faz sentido. E a mesma coisa pode acontecer com ela. Pô, o ponto de vista dela eu não tinha visto também. Faz sentido. E aí vocês criam uma nova ideia. Exato. Não é a tua ideia que está certa e não é a ideia dela que está certa. Agora é uma nova ideia que é a junção das duas. Porque vocês conseguiram trocar experiências e conseguiram criar uma ideia que é a junção das duas experiências. E aí você tem um consenso. Uma nova possibilidade. E você, como artista, você deve ser craque em fazer isso, né? E mostrar novas facetas, né, para as coisas. Cara, eu sou muito observador. Isso é uma coisa, acho que é natural minha, mas o contato com a arte e tudo mais me trouxe muito isso. Porque eu sou extremamente... tenho uma percepção muito grande assim, das coisas. Inclusive, eu tenho até demais às vezes, porque às vezes eu vejo coisas que eu nem queria ver. Legal. Às vezes eu tenho percepções de coisas que eu nem queria perceber. Que nem seria necessário pra minha vida, mas infelizmente eu tô vendo. Tô tendo que ver, tô tendo que perceber. Mas eu tenho muito isso. E a arte me aumentou isso a um nível muito maior. Entendi. Isso é ótimo, não é uma coisa negativa. Apesar de... Você também tem que ter um filtro também, né? Você não pode deixar também... Como eu te falei, tem coisas que eu percebo que eu não queria perceber, mas você também tem que ter um distanciamento emocional para não deixar isso influenciar também no teu emocional. Sim, sim. Mas eu tenho uma percepção muito grande também. Tenho essa sensibilidade bastante forte. E a arte com certeza tem um papel muito grande nisso. O que é ótimo, na verdade, né? Que às vezes você encontra um cara lá que quer comprar um apartamento, comprar uma casa, que ele pensa que quer uma casa com 3, 4 dormitórios, você começa a trocar ideia com ele e percebe que na real ele precisa de ou menos ou mais. Que às vezes é uma pessoa que recebe bastante visita, que recebe bastante gente em casa, e às vezes tem esse também, que ele não percebeu, né? Também. Exatamente. Ou às vezes o cliente que quer um imóvel para investimento, um estúdio. Às vezes ele não vai morar, mas ele quer comprar para investir. Então... perceber, a gente está falando de percepção, perceber por que ele quer, qual é a região que ele quer. Para que ele quer de fato, para né? que ele quer, se é como é que vai ser esse processo do investimento, se ele vai alugar, enfim, tudo isso. Então, é aquilo que a gente estava falando, perceber a necessidade e entender, e aí sim, depois se posicionar. Sim, exatamente. Né? Depois se posicionar trazendo solução para isso. E a escutativa, ela tá agindo diretamente ali nesse ponto, né? Totalmente. Que é um detalhe, às vezes, por exemplo,
tem eu, minha filha e minha esposa, então eu preciso de 2 quartos. Aí você fala, puta, que legal, mas o que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de receber o pessoal em casa, pra passar o fim de semana. Eu falo, não, então você precisa de 3 quartos, não de 2. Mais que isso, ele precisa de uma varanda gourmet, ele precisa de uma varanda gourmet, ou ele precisa de um espaço gourmet. Exatamente. Ele precisa de talvez uma cozinha integrada. Exato. Né? Então a planta, tem que ver se a estrutura atende que ele do imóvel precisa, né? possibilita isso, porque a gente tem construções que você tem a possibilidade, a Eco trabalha com esse tipo de construção que você consegue, que a gente chama de viga chata, que você consegue praticamente tirar todas as paredes, não as estruturais, né, preservando as estruturais, deixar todo o espaço interno livre. Entendi. Então você pode, se você é um cara que gosta de receber pessoas em casa e gosta de cozinhar, então você precisa de uma cozinha gourmet com espaço ampliado. Seria interessantíssimo, porque você está cozinhando e você está ali interagindo com o pessoal que está assistindo televisão, que está na sala, que está conversando, e ao mesmo tempo você está ali fazendo as coisas. Então, o imóvel que tem essa estrutura fica extremamente bonito, porque você não tem a viga, né? Ela sim, fica, sim. o teto fica tudo totalmente aparente, nivelado, né? né? Então você tem um espaço totalmente bonito, arquitetonicamente falando. Amplo, né? Então você tem uma noção de espaço muito maior e muito mais arejado. Você pode integrar também com a varanda. Aí vira sala, cozinha, varanda e, sei lá, sala de jantar. De repente um espaço só, né? Exatamente. Aí você cria a divisão dos espaços com os móveis. Então você cria os ambientes dentro do espaço integrado. Que fica então, bem legal, né? Exato. Nossa, fica incrível. Eu amo. Para mim, quanto menos parede, melhor. Não, se você reparar, eu tentei fazer isso aqui. Aqui é fácil, dá para integrar. Vamos fazer um projetinho aqui. Se tivesse espaço, eu faria. Mas é isso, então entender isso também, né? Se o cara é um tipo que gosta de cozinhar, então ele vai precisar ter um espaço gourmet. Uma cozinha grande. Se o cara gosta de beber, precisa ter um bar. Se você gosta de jogar videogame, uma sala de cinema, de repente. Exatamente. E por aí vai, né? Exatamente. Então é extremamente importante entender, né? Sim. Bom, legal. Alguma consideração? Bom, não, quero agradecer a oportunidade aqui e... fala das suas redes sociais de novo. Sim, boa. O meu Instagram, vocês podem seguir lá, a gente tá com um trabalho muito bacana aí, como eu coloquei, a gente vai falar muito mais do que imóveis. E no Instagram eu falo mais do meu estilo de vida, enfim, muito mais coisas na questão do imóvel. E é balotelli.imóveis, tá, o Instagram, e repetindo aqui o site, a gente está lançando hoje, vai pro ar, já está no ar, a Rafa já colocou aí. Colocou lá. É Balotelli com 2L, imóveis.com. E qualquer coisa aí estou à disposição de vocês, me chama no direct, tem todos os meus contatos aí nas redes sociais. E muito obrigado, Gabriel, pela oportunidade. Eu que te agradeço pelo tempo disponível. Foi ótimo. Aí. Hoje você só trabalha pela Ecos? Hoje eu estou só com a Eco. Hoje eu trabalho integralmente com a Eco. Legal. Então quem quiser comprar o empreendimento de alto padrão, na região de Alphaville ali, é só te procurar. Alphaville, Granja Viana, região de Osasco ali pela Bela Vista e região da Vila São Francisco, também que é a região ali de Osasco. Mas em breve a gente também vai ter produtos aí na região de São Paulo também. Então fiquem ligados ali no Instagram dele, no site dele, que vocês vão saber toda a novidade, ter todas as atualizações. E, gente, obrigado. Obrigado, José Balotelli. Obrigado. Tamo junto. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pelo carinho com o pessoal aí. Eu que agradeço. Por explicar tudo, deixar tudo detalhado, bem desenhado. E é isso aí, gente. Obrigado. Muito obrigado, gente. Abraço. Valeu.